que só se vence orando. Zacarias, capítulo de número 6, capítulo de número 4, verso 6, e depois Daniel 10, seu verso é de número 12 e 13. Zacarias, capítulo de número 4, verso 6, e Daniel 10, verso 12 ao 13. Podemos ler para não tomar tempo. Está escrito assim, Zacarias, capítulo de número 4, verso 6: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Lá em Daniel, capítulo 10, o seu verso é de número 12 e verso de número 13, está escrito desta forma: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante do seu Deus, suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Você pode se assentar adorando o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só colocar aqui em cima. Repita comigo o tema: há guerras. A mais forte, tem muita gente e está muito fraco. Há guerras que só se vence lutando, mas há guerras que só se vence orando. Olha para alguém do teu lado e diga: ei, já discerniu qual o tipo de guerra que você está enfrentando? Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para a tua vida: ei, a obra ainda é minha, o recurso ainda é meu, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Eu acho que você ainda não entendeu. Ei, é o último culto de libertação desse ano. Deus está olhando para mim, para você, e está fazendo uma pergunta: o que está parado diante de você? Talvez ainda está parado porque nós estamos guerreando com esforço braçal. Deus está dizendo: ei, essa guerra é espiritual. Guerra espiritual não se luta na força do braço. Guerra espiritual não se luta com confronto. Guerra espiritual se luta de joelho. Vou liberar. Guerra espiritual se luta de joelho. Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para a tua vida: ei, iremos entrar um novo ano, mas discernindo qual é a guerra que nós estamos enfrentando. Qual é a guerra que nós estamos enfrentando? Nós temos o tema guerras que se vence. Pega para mim. Há guerras que se vence somente lutando. Pega para mim, fazendo um favor. E há guerras que se vence orando. Obrigado. E quando nós analisamos isso aqui, nós vemos que existe um certo tipo de guerras visíveis. São guerras físicas, guerras que nós precisamos se movimentar. Assim como a guerra de quando Golias, ele começa a confrontar a nação de Israel. É uma guerra que eu e você estamos enxergando com os nossos próprios olhos. É uma guerra que tem questões de detalhes, mas também nós vemos alguém se movimentando, alguém descendo ao vale, alguém pegando pedras. Para quê? Para atirar no gigante. Também nós vemos uma guerra, Josué se preparando, se movimentando. Para quê? Para tomar a terra que Deus assim prometeu que daria aos seus pais. Também vemos a guerra da reconstrução dos muros. E que guerra é essa? É uma guerra onde Neemias precisa preparar pessoas para trabalhar. Eu não sei se você está entendendo. Deus ainda dá estratégia em áreas que eu e você não conhecia. Neemias era copeiro, mas Deus deu estratégia de pedreiro, de construtor, de arquiteto. Deus está dizendo para mim, para você: essa guerra visível que você está lutando
presbítero, não entra colher de pedreiro. Nesta guerra não entra espada, nesta guerra entra a presença de Deus. Vou liberar mais uma vez, nesta guerra entra a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que entra. Quando eu e você lutamos a guerra espiritual, com esforço braçal, nós vamos se cansar e nós vamos perder a batalha, porque existe um momento que Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: ei, é momento de dobrar os joelhos, é momento de me buscar. Aí nós analisamos o texto de Zacarias. Zacarias está parado diante de um templo. Ele olha para o templo, meu Deus do céu, e não vê situação. Quando nós analisamos isso aqui, existe duas pessoas. E que duas pessoas são essas? Zorobabel. Que outra pessoa é essa? O sumo sacerdote Josué. Deus está dizendo: ei, tu vai continuar parado ou você vai começar a orar? Vou liberar ele. Tu vai continuar parado, vai continuar de boca fechada, ou vai começar a cama? Eu amo isso aqui, porque eles estão lutando, e todas as vezes que eu luto com as minhas forças, naquilo que é espiritual, eu fico esgotado. Aí Deus, ele olha e começa a dizer: olha bem, não é por força e nem por violência. Deus está dizendo: eu não conto com a sua capacidade, eu não conto com a sua referência, porque quando nós analisamos e vamos estudar, Deus está usando Zacarias para descrever a situação que Zorobabel e Josué está enfrentando. E que situação é essa? Um templo onde não há adoração, e talvez no pensamento está dizendo: vamos usar o poder aquisitivo, vamos usar nossa posição. Deus está dizendo: ei, enquanto tu fala, enquanto tu guerreia com o teu braço, aquilo que é no espiritual, a guerra fica travada. Vou liberar, a guerra fica travada. É momento de entender. Não adianta colocar a tua posição à frente. Começa a deixar o meu espírito mover o ar, meu Deus do céu. Começa a deixar o meu espírito mover o ambiente. Quando Davi luta com Golias, ele sabe que é uma guerra que ele está vendo, mas no íntimo dele ele deixa ser direcionado por Deus. Ele entende que ele é só um menino, mas que se Deus fez ele matar urso, se Deus fez ele matar leão, o que é que Deus não pode fazer com esse gigante que te afrontou todo o ano de 2000? Vou liberar ele. O que é que Deus não pode fazer com esse gigante que se levantou na nossa vida durante todo o ano de 2025? Não é à toa que Golias enfrentava 40 dias e 40 noites a nação de Israel. Enquanto alguém não se posicionou, Golias zombava. Mas quando o menor se levanta e entende que a guerra não é só física, a guerra é espiritual, porque aonde entra com zombaria do nome de Deus, tem que entrar alguém determinado e entender que o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, ele não perde batalha, ele não perde guerra. Quando ele entra em uma guerra, ele entra para vencer. Aleluia! Deus! Ou você acha que Neemias não enfrentou oposições? Quando nós analisamos isso aqui, nós vemos Zorobabel e Josué enfrentando oposições externas e desânimo interno. Porque enquanto eles estão olhando os inimigos dizer: é um povo pequeno. Vou liberar isso aqui. Tem alguém olhando para mim, para você, está dizendo: tu é pequeno demais, tu não chega a lugar nenhum. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer para mim, para você: o decreto do homem não vai prevalecer. Ali já pegou e aqui também. O decreto do homem não vai prevalecer. Aquilo que parece grande
debater, aquilo que é empecilho para mim, para você avançar, Deus ainda vai tirar. Mas é necessário aprender a discernir que tipo de guerra estamos enfrentando. Eu fico olhando porque eles estão desconfortáveis. Aí Deus vai olhar e vai dizer: não é por força, ei. A tua força não vai adiantar. O teu grito não vai adiantar. Porque enquanto você para degradear, o inferno está batendo palma. Vou liberar, hein? O inferno está batendo palma para te derrubar. Eu vim aqui liberar, hein? O nosso inimigo, ele não é carnal. O nosso inimigo, ele é espiritual. Ele não perdeu o seu poder, mas ainda existe alguém mais poderoso que entra nessa guerra por mim e por você, e por causa de mim e de você. Nesta noite, dia 30 de dezembro de 2025, está tendo uma guerra, ei, está tendo uma guerra. É Deus olhando para mim, para você, dizendo: ei, tu és meu, tu és preciosidade, ei, a casa é minha, a obra é minha, inimigo nenhum irá impedir o meu agir. Eu amo isso aqui, porque ele vai dizer assim: não por poder, não force ninguém, não obrigue ninguém. Quer fazer? Faça voluntariamente. Ele começa a dizer assim: Zacarias, o que você está vendo? É interessante, obreiro Maísa, que Zacarias ele vai dizer assim: eu vejo um candelabro. O candelabro é os 7 Espíritos de Deus, é os olhos de Deus sobre a casa dele. E agora ele vai dizer: o que mais tu vê? Eu vejo 2 ramos de oliveira, um de cada lado. Ele vai dizer: viste bem, primeiro, o dono da obra sou eu, e os ramos de oliveira são os meus servos que estão liberais. Os ramos de oliveira são os meus servos que estão gemendo. Quem é? É o governo, que é Zorobabel. E quem é? É o sumo sacerdote, a liderança espiritual. Mas aqui há algo bom, sabe por quê? Porque tanto a liderança governamental quanto a liderança espiritual estão alinhadas, Eliane, com o propósito do céu. E quando Deus vê o propósito alinhado, Deus diz: não se preocupe. Porque, Zorobabel, ei, tu está começando uma obra difícil. É difícil cavar poço, é difícil começar do pequeno, é difícil alguém olhar para você e dizer que você não vai sair desse momento. Mas espera, porque os mesmos que hoje está te observando como algo tão pequeno, irá te observar na grandiosidade daquilo que eu preparei. Vou liberar, daquilo que eu preparei para te entregar. Hoje tem alguém olhando e dizendo: o teu projeto é pequeno, o teu projeto é inválido. Deus está dizendo: ei, estou toda arrepiada. Quem começou a boa obra, esse irá terminar. Ele está dizendo: ei, aquilo que eu começo não fica pela metade. Tem a conclusão de Deus para chegar. Porque nós analisamos esse contexto e agora vai entrar para Daniel 10. Daniel 10 vai nos dar uma explicação que quando a guerra é espiritual, não adianta lutar. O negócio é orar, varão. O negócio é orar, varão. Não adianta eu querer debater. O negócio é dobrar os joelhos e clamar. Daniel nos ensina, assim como Deus está mostrando para Zorobabel que não é força nem violência. Daniel já entende, ele sabe: eu não guerreio com homens, eu guerreio com estruturas demoníacas que tentam destruir todos os dias a nossa vida. Daniel nos dá uma explicação, porque ele está orando, ele se propôs a orar durante 21 dias, a jejuar durante 21 dias. E jejuar como? Jejuar chorando, jejuar clamando. Vou liberar isso aqui, eu não sei como foi o teu ano de 2025. Talvez você chegou até aqui dizendo: eu estou orando esse tempo
quando eu tenho esse entendimento que a guerra é espiritual, eu não guerreio com o meu líder, vou falar, eu não guerreio com liderança, eu não guerreio com o meu irmão, eu não tenho inveja da posição dele, eu não tento derrubar o ministério dele, porque eu entendo que aquilo que tem que chegar na minha vida vai chegar porque Deus já preparou. Daniel, ele está orando. Enquanto ele está orando, o anjo vem e diz: Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Isso aqui é lindo, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração diante do Senhor. O Senhor já liberou a bênção, Daniel. Não é Deus que está prendendo, é o adversário que está tentando anular os propósitos de Deus. E quando isso acontece, eu não vejo Daniel desistindo. Passou 21 dias, Daniel disse: se é para redobrar, então vamos redobrar. O negócio é orar. Talvez você não está entendendo, se é para redobrar, aumente o nível da tua adoração, dá glória para Jesus e não peça o nome dele. Não adianta o impedimento, não adianta a estratégia do inimigo, nós vamos continuar avançando. Glória a Deus, aleluia. Porque Daniel, ele continua orando, e o anjo vai dizer para ele: Daniel, quando tu aplicaste o teu pedido, imediatamente o céu liberou. Mas tem uma coisa, há um hemisfério que os nossos olhos não vê. Daniel, ele não viu demônios. Daniel, ele não viu anjos. Daniel, ele não viu o príncipe da Pérsia, que é denominado como Satanás. Mas Daniel continuou orando. Quem ora, vence sem saber as batalhas. Sim ou não, varão? Quem ora, vence sem saber. Quando olha, já aconteceu um milagre. Por quê? Porque a gente não desistiu, ainda. Nós perseveramos. Veio obstáculo, veio pedrada, veio impedimento, porta fechada, veio palavras, veio atitude, veio decepção, veio frustração, mas ainda assim nós se posicionamos e falamos: a quem eu fiz o pedido, ele inclina os ouvidos para me ouvir, ele responde o clamor daquele que clama, ele não deixa uma oração sem resposta. Aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus, ele libera hoje, ele libera hoje. Há um destravar essa noite, há um destravar de projetos, há um destravar de sonhos, há um destravar, meu Deus do céu, daquilo que estava impedido de chegar nas tuas mãos. Deus está dizendo: aumente, intensifique o nível da tua busca, porque logo a vitória vem. Aleluia. Eu fico imaginando que enquanto o príncipe da Pérsia está lutando, a Bíblia diz que o anjo, que é anjo Gabriel, ele não é anjo de guerra, ele é anjo de mensagem. Ele vai dizer: Daniel, eu não consegui resistir a ele, mas Deus continua ouvindo. Vou liberar isso aqui, presbítero ouvindo, porque desceu. Deus continua ouvindo a tua oração. Cadê você? Mesmo o anjo dizendo: eu não pude fazer nada, mas o recado já foi enviado. Se prepare, porque Deus enviou agora o anjo de peleja, o anjo de batalha, para guerrear essa guerra invisível que você não está vendo, mas você continua orando. E quando você continua orando, cadeias estão sendo quebradas. E quando continuamos orando, sepultura está sendo fechada. E quando continuamos orando, aquilo que estava travado destrava. Aleluia. Eu fico imaginando, porque ele diz: eu não consegui. O rei da Pérsia, ele segurou. Eu quero perguntar algo para a igreja, porque a gente faz muito isso. Você vai continuar deixando o império das trevas segurar aquilo que Deus já decretou que é teu? Ou você vai perseverar em oração? Cadê você? Essa é uma pergunta aqui e depois para mim. Até quando
nós vamos aceitar. Tá bom desse jeito. Eu já tentei, eu já entrei em campanha, eu já subi monte, eu já desci monte, eu já fiz voto, eu já desfiz voto e nada aconteceu. Até quando vamos dar legalidade para Satanás amarrar aquilo que é meu e teu? Eu vim liberar para uma igreja inteligente e dizer que hoje há uma ordem do céu, e a ordem é: diabo, solta o que é meu. Ei, aqui já pegou. A ordem é: diabo, solta o que é meu. Tem uma voz do céu que ecoa hoje sobre essa guerra que você enfrenta anos após anos, e está dizendo: ei, a bênção já foi liberada. Não tem Satanás, não tem império das trevas que possa impedir de chegar até a ti. Eu amo esse Deus, pastora Catarina. Eu amo esse Deus porque quando eu estava estudando, eu disse: eu nem sei se tem terra. Deus me disse: filha, há guerras que você vem se lutando. Você precisa se movimentar, você precisa ter estratégia. Mas há guerras que você não vai ver, mas você vai sentir a necessidade de se render. E quando você se rende a mim, ei, eu começo a desfazer toda a obra do diabo contra você. Mas é necessário se render, é necessário deixar o conformismo, é necessário deixar de acreditar que Deus, meu Deus do céu, é limitado para abençoar eu e você. Já começa a sentir o problema é: eu estou limitando Deus, estou dizendo, não chegou, porque não era para chegar. Ei, a Bíblia diz que o anjo disse: Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, e o céu já liberou aquilo que é para você. Quem está dando legalidade, quem está abrindo brecha, é eu e você. Por isso que ainda não recebemos. O problema, pastor Brandas, pastora Catarina, é que assim como com Zorobabel e Josué, o povo está desanimado, descontador. Vou falar isso aqui. Eu conheço esse casal, gente. Eu não baixo ninguém, não, eu sou muito chato. Eu falo para Deus: eu acho que eu nasci muito diferente, nem eu estou me suportando mais, porque ninguém nem quer. Se for me chuta para bem longe. E eu falei: a gente trava a guerra todos os dias por ser diferente, porque a gente não aceita o que é errado. Aí nós olhamos aqui, o povo desanima e culpa a liderança. O povo desanima e culpa o irmão. Está desanimado porque não se aquece, está desanimado porque não busca, está desanimando porque ainda não entrou na presença de Deus com o coração aberto, porque ainda não entendeu que enquanto eu continuar com o meu ego, com a minha vontade, com o meu achismo, eu vou continuar caído. Aí, para a gente encerrar, a Bíblia diz que Daniel está orando 21 dias, ele está dizendo: eu não comi nada saboroso. Imagina uma época como essa que a gente atraca tudo que vê. Eu disse hoje na manhã com Deus que eu preguei, eu falei: eu comi no Natal para morrer, só pode. E o ano novo está me esperando também, porque eu não aguentava. Até ontem eu estava comendo. E o pessoal: mas para quem achou que não ia ter nada, Deus disse: eu mando providência. Para quem achou que não ia ter nada, Deus disse: eu mando a providência. Eu abro porta onde não tem porta, eu te coloco lá dentro e eu te dou o teu sustento. Por que está desistindo com tanta facilidade? É porque eu e você ainda não discernimos qual é a guerra. Essa é a pergunta que você está enfrentando. A gente embola muita coisa. A gente coloca a guerra física e mistura com a guerra espiritual. Aí a gente luta a guerra espiritual com o braço e a guerra física com o... Vou falar isso aqui, A gente luta a guerra física com o joelho quando é para se levantar. Você lembra de quando Deus olha para Josué e fala: Josué, por que está prostrado? Levanta-se, tira o anátema do meio de vós. Achou que estava ganhando muito? Esqueceu de me consultar. Perdeu a batalha, porque quando era para se movimentar, tu está aí, ó. Não adianta chorar, o negócio é reagir. Aí nós pegamos a guerra espiritual e queremos dar soco, queremos brigar, queremos
estratégia do maligno é fazer com que a demora se torne algo para mim, para você desistir. Porque ele sabe o quanto nós somos ociosos. Ele sabe o quanto nós queremos para ontem. Ele sabe que quando Deus fala, eu vou te levantar, eu vou te preparar, eu vou te dar um projeto, Deus está dizendo isso e está vendo lá na frente. Eu já estou dizendo, tem que acontecer agora. Aí não acontece. Aí eu digo, o profeta não era de Deus, a palavra não foi de Deus, aquele ministério não tem nada de Deus. Me desculpa, pastora Catarina, quem não tem nada de Deus é eu e você que não entende as coisas do céu. Há batalhas, há guerras que vamos vencer lutando. Tem Golias que a gente precisa lutar e se movimentar, e precisa ter estratégia. Tem muros que a gente precisa se levantar para reerguer ele. Tem Jordão, tem muralha que precisa ser derrubada, e precisa que você se movimente. Mas existe algo. Daniel na cova dos leões, ele não matou leão, ele dormiu por cima, vou liberar ele. Ele não matou o leão, ele dormiu por cima do leão. Ele teve o colchão mais top dos top, ele teve o edredom mais quente. É Deus dizendo, ei, quem entra em uma guerra discernindo, como eu disse aqui, quem ora por uma guerra espiritual já está vencendo. Vou liberar, ei, só para você que entende, quem está orando por essa guerra, que está atravessando essa guerra que não adianta lutar, mas é preciso orar para que o céu se mova, já está recebendo, ei, já está recebendo a vitória, já está vendo o cenário mudado. Por quê? Porque quem vive espiritualmente vê aquilo que quem é carnal não vê, entende aquilo que quem olhou no céu não tem espiritualidade, não entende. Deus me trouxe aqui para dizer para mim e para você, é noite de discernir que tipo de guerra tu está enfrentando. É guerra para se movimentar ou é guerra para calar e deixar eu agir? A gente questiona muito com Deus, né? Deus, por quê? Foi falado aqui, né? Porque tu é precipitado demais. Eu posso falar que eu estou em casa, estou nem aí para o Brasil, como dizem, né, pastor Vanessa? Por quê? Por que está dando errado? Porque quando é mal, você gritou demais. E quando tu grita, o céu não intervém por você, porque você já fez, e fez do teu jeito. E tudo aquilo que eu faço do meu jeito está errado. Tudo aquilo que eu faço do meu jeito, eu quebro a cara. Mas aquilo que eu faço do jeito de Deus está certo. Vou liberar aí. Aquilo que eu faço do jeito de Deus está certo. Aprenda a lutar as suas guerras, porque eu estou aprendendo. Aprenda a lutar as suas guerras físicas como guerra física, a sua guerra espiritual como guerra espiritual. Faça como Jesus disse: entra para dentro do teu quarto, clame ao teu Pai que tudo vê, e Ele te responderá. É Deus dizendo: eu estou esperando você dizer que guerra é essa que você não consegue vencer. Missionária, eu tenho sonho, eu estou que nem o aleijado de Betesda. Quando eu estou perto, alguém passa à frente. Quando eu tento chegar, alguém já avançou. Aí vai, Jesus hoje está na tua frente e dizendo: ei, o que tu quer que eu faça? Quer ser curado? Quer ter teu sonho realizado? Acredite em mim, tu só depende de mim. Que nós possamos sair daqui entendendo que guerras espirituais não se resolvem com confrontos. Guerras espirituais se resolvem clamando. Vou liberar isso aqui. Guerras espirituais não se resolvem com confronto, não se resolve com picuinha, não se resolve com conversinha, se resolve com clamor e dizer: ah, papai, eu não estou aguentando. Ah, papai, eu sou tua filha. Essa guerra está impossível para mim. Eu sinto como se algo estivesse prendendo. Mas declare, diga: aquilo que é meu. Ei, você tem que entender. Quando Zacarias ele vê os montes são resistência, são
visão algo que está dizendo: eu sou maior do que você. Mas Zacarias não escala a monte, pastor Anderson. Zacarias profetiza: eu vou liberar isso aqui, ei. É fim de ano, Deus está dizendo, ei, não precisa escalar o problema, precisa profetizar sobre ele. Não precisa escalar o problema, precisa profetizar sobre ele. Profetizar o quê? Profetizar que essa guerra já está vencida. Profetizar que esse filho já está liberto. Profetizar que o teu casamento já está restaurado. Profetizar que o nosso sonho já foi realizado. Não limite o poder do teu Deus. Ele não é pequeno. Ele não dá espada para Zacarias. Ele não dá espada para Zorobabel. Ele não dá espada para Josué. Ele traz revelação. Ele traz Zacarias como profeta e diz: Zorobabel, não é por força e nem por violência. Não adianta puxar a espada quando você precisa tratar. Não adianta puxar a espada quando você precisa orar. Ei, você lembra de Pedro? A gente gosta de Bíblia, né, pastora Catarina? Jesus disse: pode orar 1 hora comigo. Jesus vai e ora. Ele sabe que o seu momento está chegando. Aí o que Pedro faz? Dorme. Jesus vai e ora. O que Pedro faz? Dorme. Estão cansados. Jesus também estava, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Na terceira vez ele diz: basta, porque é chegada a minha hora. Ei, quem não ora é precipitado, age de forma errada, corta seu irmão, machuca seu irmão. Aí Jesus tem que chegar e curar, para que essa vida possa vir se render diante dele. Quem não entende o momento que deve orar, que a guerra é espiritual, puxa espada, bota o pé na frente, arma cilada. Mas quem entende que a guerra é espiritual entende: eu preciso mostrar para ele que eu sou diferente. Eu preciso abraçar. Eu preciso entender que quem não estava vigilante era eu. Porque se Pedro estivesse orando, Pedro entenderia que era o momento do mestre e não teria cortado a orelha de Malco. Deus está dizendo para mim e para você: quando a guerra for com espada, tu puxa a espada. Mas quando a guerra for com oração, toca o teu joelho. É joelho no chão, boca no pó, jejum em oração. Faça como Daniel: é joelho no chão, boca no pó, jejum em oração. A missionária, 21 dias é muita coisa. Comece com 1 dia, aumente para 2, porque aí você vai criando estabilidade de entender, e também vai criar maturidade, intimidade, discernimento, para entender quando a guerra é física e quando a guerra é espiritual. Só assim nós iremos vencer da forma certa. Que nós possamos sair daqui entendendo: nada que estava parado até hoje vai continuar parado. Vou falar de novo. Temos que entender. Porque Zorobabel está assim, ó pastor. O tempo está parado e ele também está. O problema é que o tempo está correndo e quem está parado é eu e você. Vou falar isso aqui. O problema é que o tempo está correndo, quem está parado é eu e você. É por isso que Deus mostra candelabro, Deus mostra azeite, Deus mostra as oliveiras e diz: ei, a minha presença está no ambiente. A liderança, Zorobabel, sumo sacerdote Josué, são vocês. Está alinhado com o meu querer, mas é necessário entender: não use a tua posição, use o meu espírito que vai te dar a direção. Ei, não use a tua posição, use o meu espírito que vai te dar a direção. E quando a direção for dada, você não irá se perder. Aquilo que está destruído será reconstruído. Por quê? Porque a força ainda mata a obra, o poder ainda mata a obra, mas o Espírito, ele vivifica aquilo que estava morto. Deus estava dizendo: ei, precisa de discernimento espiritual para vencer. Precisa de discernimento espiritual para vencer. Eu comecei a boa obra e eu vou concluir você. Ei, 2025 está findando, mas a obra de Deus continua.
Grita comigo, tema, há guerras, mais forte, há guerras As guerras que só se vence só lutando, se vence lutando. mas há guerras Mas há guerras que só se vence só orando. se vence Agora orando. diga assim, ó, vai orar ou vai continuar pelejando naquilo que é espiritual? Ora, porque a tua peleja não é com espada, é com o joelho no chão, jejum e oração. Que nós possamos ficar com essa palavra e que Deus possa falar mais ao meu e ao teu coração. Nada está perdido. Ele começou e ele termina. O projeto que está no papel, ele ainda realiza. E só você que acredita, dá uma linda salva de palmas para o Senhor. E assim agradeço, minha rica.